Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, hein? Chegando a live do terceiro tempo, minha camisa, pelo menos aqui no monitor aqui, está marrom, mas ela não é marrom, tá? Só para ficar, esse aqui é um vermelho. E é o seguinte, hoje é segunda-feira, dia 27 de janeiro de 2020, uma segunda-feira após rodadas dos campeonatos estaduais Brasil afora, e uma segunda-feira após uma notícia trágica, né, para a comunidade do esporte. Eu acho que poucas vezes nós tivemos uma notícia tão trágica como a deste domingo, a morte de Kobe Bryant, 41 anos, uma das lendas da história do basquetebol, vítima de um acidente aéreo em que outras pessoas estavam também no helicóptero onde ele viajava lá na Califórnia. E uma das pessoas, a filha Diana, de apenas 13 anos de idade, que era justamente a filha do Kobe, que estava seguindo os passos do pai, que adorava basquete e que gostaria de seguir carreira como jogadora de basquete. O Kobe já havia feito inclusive declarações de que tinha certeza de que ela atuaria na WNBA, que é a versão feminina da NBA. E infelizmente o Kobe Bryant, junto da sua filha, a Gianna, e outras 7 pessoas que estavam no helicóptero, incluindo o piloto, morreram nesse acidente lá na Califórnia. Eles estavam se deslocando na Califórnia mesmo, né, da região ali de Los Angeles, para uma outra localidade onde a filha jogaria. Tinha uma amiga da filha também, que era jogadora do time, acompanhada dos pais. Esta informação até agora há pouco ela não havia sido confirmada, mas lá do próprio time, o responsável pelo próprio time onde as meninas jogavam, já confirmou também que estavam acompanhando um pai e uma outra jogadora, né? Então, terrível o que aconteceu, e ainda mais se tratando do Kobe, que é uma legenda, uma lenda do esporte, tanto que hoje outras lendas esportivas estão enaltecendo Kobe Bryant, e não poderia nem ser diferente, né? Para falar do Kobe, para falar também do final de semana de esportes, porque a nossa live tem sempre aquela tentativa, né, o viés de ser algo alegre, diferente, dinâmico, mas tem dia que não dá, né? Fale sobre Kobe Bryant. E aí, Frank? Com alegria, se Deus bem? quiser. Lucas 6, tudo bem, e você? Tudo bem, tudo tranquilo, dentro do possível, já com uma notícia tão ruim como essa, né? Que chocou, de certo modo, o mundo no domingo, e vai tendo seu desdobramento nessa segunda-feira, né? Você falou que algumas lendas do esporte homenagearam o Kobe nas redes sociais, e tem sido assim desde ontem. Então o Ronaldinho Gaúcho, que era amigo do Kobe, tem muita foto do Ronaldinho Gaúcho junto com o Kobe Bryant. O Ronaldinho Gaúcho gosta bastante de basquete. O Ronaldinho Gaúcho homenageou o Kobe, colocou uma foto dos dois juntos, falou, se referiu ao Kobe como um amigo mesmo. O Neymar, que comemorou o gol fazendo o número 24 com as mãos, e em referência ao número utilizado pelo Kobe Bryant por boa parte da sua carreira nos Los Angeles Lakers. O Messi, o Cristiano Ronaldo, o Kaká, o Marcos, goleiro do Palmeiras. Muita gente sempre usando as redes sociais para prestar essa homenagem ao Kobe Bryant, que foi um gênio, assim. O Kobe Bryant, é sempre difícil você mensurar o tamanho de um personagem no esporte, porque é muito subjetivo e depende muito do gosto de cada pessoa, do quanto cada pessoa viu aquele atleta. Então, assim, não vou dizer o tamanho do Kobe Bryant, vou dizer apenas que ele era uma coisa absurdamente gigante. E perder a vida tão cedo, ao lado da filha, uma menina que sonhava em jogar. Tem uma história bacana, que é o fato do Kobe Bryant, ele parou de jogar basquete, e ele parou de jogar basquete, entende? Ele falou, eu não vou mais jogar, eu não vou mais entrar numa quadra, eu não vou mais brincar, eu não vou mais pegar numa bola e vou brincar de basquete. Ele estava cansado do esporte, ele iria assistir e ponto. Ele não ia mais, não é tipo aquele jogador que para e fica jogando pelada e fica se divertindo ali. Ele não queria mais. E ele voltou a pisar numa quadra de basquete por causa da filha, acompanhando a filha, treinando com a filha e ensinando algumas coisas para a filha. E aí vem um acidente terrível desse, tira a vida dos dois e de mais 6 ou 7 pessoas, 6 pessoas, 7 pessoas, deram 9 no helicóptero, exato.
Enfim, lamentável, super triste, e todas as homenagens prestadas ao Kobe Bryant são super, hiper, mega justas, e a sensação que eu tenho é que nunca vão ser suficientes pelo tamanho que ele alcançou na carreira. É isso aí, pessoal. Olha só, o Thiago Dantas está escrevendo aqui pra gente: grandes amigos, Kobe Bryant é uma lenda, sempre será lembrado por ter uma personalidade vencedora que ia muito além do basquete. É e sempre será um ídolo. Forte abraço a todos, a live já compartilhada. Muito obrigado, Thiagão, um grande abraço para você. O Percival Falcone responde aqui a nossa pergunta, que é a pergunta título da live: o seu time foi bem no final de semana ou decepcionou, hein? E ele diz aqui, decepcionou, e aí coloca uma bandeirinha aqui, ó, do São Paulo, não é do São Paulo, né, mas é uma bandeirinha tricolor, vermelha, branca e preta. Então, o time do Percival decepcionou, na opinião dele. E como é que foi o clássico, hein? Falando em decepção São Paulina, você acha que o São Paulo decepcionou? Eu acho que o São Paulo foi muito bem ao segurar o Palmeiras ontem lá em Araraquara, num clássico que não teve gols. Eu não acho que o São Paulo decepcionou, eu acho que o clássico foi abaixo do que eu esperava. Foi bem abaixo. Na semana passada nós dizíamos aqui que a esperança era de um clássico com gols, um clássico bem aberto, porque as duas equipes estavam mostrando um futebol bem aberto. Não é nem que foi um jogo de duas retrancas e com pouquíssimas oportunidades, não. Mas não foi um jogo tecnicamente muito bom. E aí tem a questão de ser início de pré-temporada, tem o calor do interior de São Paulo, enfim, uma série de fatores que a gente pode levar em consideração. Agora, eu não diria que o São Paulo decepcionou. Para mim, o jogo como um todo decepcionou. O São Paulo jogou dentro do que se esperava, tentando controlar mais a partida e tendo mais posse de bola. Acho que até em alguns momentos o Palmeiras equilibrou a posse de bola. No final das contas, acho que se tivesse que ter um vencedor na partida, seria o Palmeiras. Por ter criado as chances mais agudas, embora o Daniel Alves tenha tido uma oportunidade cara a cara com o Everton, o Palmeiras botou 2 bolas na trave, ameaçou um pouquinho mais. Agora, foi bem abaixo do esperado o jogo como um todo, né? Sem dúvida. Vamos analisar time por time aqui. O que você achou da postura do Palmeiras, de esperar um pouquinho mais o São Paulo, se sujeitando até a ser pressionado, né, na saída de bola, correndo certos riscos? Eu diria o Palmeiras, que depois se equilibrou no jogo, tomou conta, criou as melhores oportunidades, mas eu particularmente não acho que a estratégia do Palmeiras tenha sido a melhor. Eu também não gostei, não teria utilizado essa estratégia, e a sensação que eu tenho é que o Luxemburgo partiu para o caminho mais fácil. Ao invés de tentar encarar o São Paulo, tentar dividir a posse de bola, tentar pressionar o São Paulo, ele optou por esperar um pouquinho mais, se posta ali defensivamente, dá a bola para o São Paulo. Foi bem executado, porque o São Paulo criou pouco. O São Paulo tinha posse de bola, tinha, entre aspas, o domínio da partida, mas não chegava no gol do Palmeiras. Então, se a gente for olhar por esse ponto de vista, foi bem executado. Mas eu não gostei, e a sensação que eu tinha era que se o Palmeiras pressionasse um pouquinho mais, o Palmeiras chegaria ao gol. Porque quando tentava, de fato, criava oportunidades melhores do que as que o São Paulo criava. Agora, o Luxemburgo optou por esse caminho mais fácil e, a meu ver, decepcionou bastante, porque eu esperava o Palmeiras um pouco mais em cima, o Palmeiras mais incisivo. Não foi o que aconteceu. Se nós pegarmos as vitórias do Palmeiras contra as equipes dirigidas pelo Fernando Diniz, a gente vai ver que o Palmeiras, em algumas situações, o Palmeiras conseguiu vencer a partida justamente porque abafou a equipe do Fernando Diniz, dificultou a saída de bola, a troca de passes, né? Eu me lembro de uma vitória contra o Atlético Paranaense lá na Baixada, foi acho que 3-0, 3-1, mas assim, o Palmeiras foi muito bem. E depois o Thiago Nunes assumiu, né, a equipe do Atlético Paranaense e fez um excelente campeonato. Foi em 2018, né, no ano da Copa do Mundo, que teve a paralisação para a Copa. Então, assim, as vitórias do Palmeiras contra as equipes dirigidas pelo Fernando Diniz foi o Palmeiras atuando de uma maneira diferente. Sim. Não que ontem tenha ido mal, porque não foi mal. Né? Dentro daquilo que se propôs a fazer, ele foi bem, tanto que nós estamos ressaltando aqui. Criou as melhores oportunidades, 2 bolas na trave, uma chance ali, uma enfiada de bola do Lucas Lima para o Dudu também, que o Thiago Volpes foi muito bem. Então o Palmeiras foi mais agudo quando chegou, levou mais perigo quando chegou ao gol do São Paulo, mas eu acho que poderia
ter feito ainda melhor. E com relação ao São Paulo, Lucas, o que você achou? O São Paulo tentou mostrar o seu jogo, né, fazer prevalecer o seu jogo de posse de bola, mas não conseguiu ser incisivo. Falta o que o Tite chama de terço final, né? Aquela troca de passes que vem sendo muito bem executada desde a defesa até o meio campo, funciona até chegar ali na zona do agrião, como diriam os mais antigos. O São Paulo não consegue infiltrar e finaliza pouco, né? Então fica a sensação de que o São Paulo tem uma posse de bola improdutiva. Eu nem acho que dá para chamar de improdutivo. Acho que o São Paulo tenta criar ali e acaba errando nesse momento, ou volta a jogar tudo para trás com paciência. Isso é até, de certo modo, esperado, assim, que o São Paulo seja um time mais paciente e que cultive bastante a posse de bola, que trabalhe com calma, sem pressa. E acho até que isso é um problema da filosofia do Fernando Diniz, porque muita gente, por exemplo, no ano passado comparava o trabalho do Fernando Diniz ao do Sampaoli. E o trabalho do Sampaoli, primeiro que o Sampaoli varia muito, né? Se o time vai ter mais posse de bola ou menos, se vai jogar um pouquinho mais avançado ou não. Agora, independente de qualquer coisa, quando tem a bola, o time do Sampaoli é muito rápido e muito intenso. A sensação que eu tenho é que o time de São Paulo, do Fernando Diniz, não tem intensidade, especialmente quando avança o meio campo. E aí pode ser uma questão de perfil de jogador, pode ser uma questão de uma dificuldade que os adversários impõem, uma questão de elenco, enfim. E aí algumas peças não estão funcionando tão bem. Então o Hernanes, por exemplo, que pode ser uma peça fundamental para dar essa intensidade, ele fez uma partida discreta. O Pablo não fez uma boa partida, mas aí ele pode jogar na conta dessa bola que não chega com tanta eficiência. E aí você vai achando algumas explicações para o São Paulo ser tão pouco agressivo. De fato, algumas peças do São Paulo que a gente esperava um pouquinho mais, realmente não estão bem. E ontem no Palmeiras, o Dudu também não fez uma grande partida, sim, né? Ao contrário do que vinha acontecendo. Já o Lucas Lima manteve a média. E participando bastante do jogo, Lucas Lima. Interessante, Rodrigo Garcia pergunta aqui: Frank, você tem alguma informação do que o Andrés foi fazer na Espanha? Contratar alguém, vender alguém, ou foi fazer parceria com o Ronaldo? Olha, que eu saiba, ele foi só a convite do Ronaldo lá. O real motivo da viagem dele não foi divulgado, mas enfim, tem, entre aspas, personalidades lá com ele, né, fazendo oba-oba, sei lá. E ele quer saber quem é o Luizinho Piracicaba, que está intermediando e ajudando o Corinthians na contratação do atacante Rony. Olha, o Luizinho Piracicaba, ele é o representante do Rony, a função dele não é ajudar o Corinthians. Intermediar, tudo bem. Agora, como a função dele é ajudar o Rony, né? Se ele está ajudando o Corinthians, desconheço. Sandro Russo, meu timão decepcionou, ele informou aqui. Bom, e passando então para Corinthians e Mirassol, já que o Sandro diz aqui que o timão decepcionou, né, a equipe dele, decepcionou de fato ou foi surpreendido pelo Mirassol? Acho que as duas coisas, né? Se a gente for analisar com muito carinho, o Cássio talvez tenha sido o melhor jogador da partida. Se o Cássio foi o melhor jogador da partida é porque o Corinthians não jogou bem, né? O Corinthians até iniciou razoavelmente bem o jogo, consegue, aliás, tem que destacar isso, consegue o primeiro gol numa jogada incrível do Corinthians. Se eu não me engano, foram 19 ou 18 passes trocados com profundidade, até que a bola chega no Bozelli, que fez mais um jogo, teve bons momentos no jogo, e acho que o Bozelli vai ser titular na temporada mesmo. Ele faz o pivô e serve o Ramiro faz um bonito gol. A jogada, se você tiver a oportunidade de achar a jogada completa do gol do Corinthians, vale a pena. Já é um dedo bem importante do Thiago Nunes ali. Só que no momento em que o Mirassol empata o jogo, a sensação que eu tive é que justo que foi esse gol do Mirassol, porque o Mirassol não merecia perder aquele jogo. O gol do Camilo, inclusive, que na sexta-feira a gente se perguntava que será que ele vai jogar, será que não joga. Que na primeira rodada ele não jogou. Tinha documentação. Jogou e marcou o gol. O resultado foi muito justo, e se a gente for observar o que o Corinthians jogou, especialmente contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e o que jogou ontem, aí dá pra dizer sim que decepcionou, porque o nível foi bem abaixo, e assim, não é pra ficar preocupado, não é pra ligar sinal de alerta, início de temporada, enfim, jogando fora de casa, mas de fato jogou muito menos do que tinha jogado na primeira rodada na última quinta-feira. Bem, e foi a primeira vez também que o Corinthians encontrou uma equipe que marcou pressão. Sim, né? tem esse detalhe. Dificultou a saída de bola do Corinthians. O Corinthians errou alguns passes ali com o Pedro Henrique, o Richard em algumas situações também.
mas isso foi em função da pressão exercida pela equipe do Mirassol, né? Então é uma equipe que já chama a atenção também pelo estilo de jogo e pelos experientes jogadores que tem no grupo. Sim. Então deu trabalho para o Corinthians, mas pode dar trabalho para outros times também. E foi corajoso o Mirassol, não só pela marcação alta, mas por encarar o Corinthians mesmo, porque o Mirassol, em momento nenhum do jogo, foi um time passivo, não. O Mirassol buscou jogar, tanto que chega ao empate jogando melhor. É isso aí. Bom, na próxima rodada agora, o que tem aí para Corinthians e Mirassol, hein? E para Palmeiras e São Paulo também, né? O Palmeiras joga no Pacaembu contra o Oeste. Esse jogo vai ser na quarta-feira, 7h15 da noite. O Allianz Parque ainda no processo lá de implantação da grama sintética. O São Paulo joga outra vez lá na Morada do Sol, lá na Arena Fonte Luminosa, mas desta vez contra a Ferroviária, jogo às 9h30 da noite. O Corinthians vai enfrentar a equipe da Ponte Preta, jogo na quinta-feira, 9h30, lá no Moisés Lucarelli, em Campinas. E o Mirassol joga na quinta também contra o Guarani. Agora, por que o jogo do Guarani contra o Mirassol na quinta? Porque o Guarani joga hoje, né? O Guarani será o adversário do Santos na partida de hoje, lá no Brinco de Ouro da Princesa, lá em Campinas. Complementa a rodada, jogo às 8 da noite, um pouquinho mais cedo, não, às 8 também tem o Bragabu contra a Internacional de Limeira. As duas equipes que se enfrentaram na primeira rodada, né, Santos e Bragantino, jogando nesta segunda. Dois bons jogos também. O que dá para esperar do Santos hoje? A primeira vitória? O Santos vem do tropeço na estreia, né? Agora, eu não sei se o torcedor santista está tão otimista assim, não. O Santos vai bem desfalcado para o jogo. Marinho lesionado com problema no tornozelo, deve ficar de 4 a 6 semanas, ou de 6 a 8 semanas afastado. Soteldo na seleção sub-23 da Venezuela, Lucas Veríssimo lesionado, Felipe Aguilar também lesionado. O ataque do Santos deve ser... Marinho fora. Marinho fora. O ataque do Santos deve ser Arthur Gomes, Caio Jorge, ou o Delis Gonzalez na vaga de um dos dois, e o Eduardo Sacha. Não é o ataque dos mais possantes. E o Raniel? Pode jogar, sabe? No lugar do Marinho? Eu acho que... do Marinho, não. Mas seria uma opção. Eu acho que o Gesualdo não deve fazer isso. Eu acho que o Raniel deve brigar com o Sacha, na visão do Gesualdo. Mas enfim, seria uma opção também. Agora, de resto, ali o meio campo que jogou contra o Red Bull Bragantino, com Alisson, Pituca e Sanches, eu acho que é o que o Santos tem de melhor para o meio campo, mas foi um meio campo que não funcionou inicialmente contra o Bragantino, mas enfim, início de temporada a gente tem sempre que levar isso em consideração. Eu não acho que vai ser um jogo dos mais simples para o Santos, não. Acho que vai ser um jogo trabalhoso. O Guarani estreou muito bem, com uma goleada em cima da Inter de Limeira. O time deve ser o mesmo, inclusive. E o torcedor santista vai ter que olhar esse jogo com bastante atenção, que não deve ser tarefa das mais fáceis, não. Olha, sinceramente, não dá para entender o Corinthians dispensar o Ralf e manter Richard e Camacho. O Ralf de muleta joga mais que os dois juntos. Cantígio ainda nem jogou e já faz uma falta tremenda, opina aqui o Thiago Dantas. O Corinthians precisa mesmo resolver essa questão do Cantígio, né? Sim. Para qualificar esse meio campo aí. E é um jogador que o Thiago Nunes deu indício, colocou para jogar desde o primeiro minuto em que o Thiago Nunes foi treinador, então é um jogador que ele confia bastante. Agora, eu acho que não dá para fazer essa comparação do Ralf com os outros dois, não. Porque são, assim, não é nem dizer, né, qual é melhor, quem é melhor que quem, mas é que o Ralf tem uma característica que não se encaixa nesse tipo de jogo do Corinthians. Então, não faz sentido, porque você vai manter o jogador ali, que deve ter um salário de razoável para alto. Você não tem que manter o jogador se ele não vai ser utilizado, se ele não se encaixa nessa ideia, né? Bom, nos demais jogos aí do Campeonato Paulista, o Água Santa perdeu para o Novo Horizontino por 2-0, o Oeste fez 1-0 no Ituano, a Ponte venceu o Botafogo fora de casa por 1-0, o Botafogo 2 jogos, 2 derrotas, e o Santo André venceu a Ferroviária por 2-1. Hoje tem Bragantino e Ituano, tem uma mosca aqui, não sei se você reparou, ela está circulando aqui, de qualquer hora eu vou dar um tapa nela, o único perigo é acertar a câmera. Hoje tem Bragantino e Inter de Limeira, Guarani e Santos. Vou matar essa filha da... No grupo A lideram Ponte Preta e Oeste com 3 pontos ganhos. O Santos joga ainda hoje, o Água Santa perdeu as duas ao Lanterna, tem 0 ponto. No grupo B, olha só, hein? Líderes do grupo B, Novo Horizontino e Santo André com 6 pontos e 100% de aproveitamento. 2 jogos e 2 vitórias, Novo Horizontino é melhor no saldo de gols. Tem saldo 4,
Santo André tem saldo 2. O Santo André fez 5, mas tomou 3 gols. Já o Novo Horizontino não foi vazado ainda. 4 jogos, 2 vitórias por 2-0. O Palmeiras é o terceiro, tem 4 pontos ganhos. E o Botafogo, 2 derrotas, não pontuou ainda. Quem aqui falou que o Santo André ia ser rebaixado no Paulista? Quem que falou? Alguém falou que o Santo André ia ser rebaixado no Paulista? Calma que está cedo ainda. No grupo C, o São Paulo tem 4 pontos, lidera, um empate e uma vitória. O segundo colocado é o Mirassol, que conseguiu 2 pontos em 2 jogos, ou seja, 2 empates. Inter de Limeira e Ituano não pontuaram ainda, sendo que o Ituano perdeu as 2 que disputou e a Inter de Limeira joga nesta segunda-feira. No grupo D, Corinthians lidera com 4, Guarani tem 3, joga hoje, pode assumir a liderança. O Bragantino tem 1 ponto, joga hoje também, se vencer vai a 4. Aí encosta no Corinthians, vai ser a questão de saldo de gols. O Braga Boa ainda não marcou, mas também não levou, né, que foi 0-0 o primeiro jogo. E a Ferroviária é a lanterna, tem 1 ponto ganho em 2 jogos, 1 empate e 1 derrota. Muitas equipes não pontuaram ainda, né? Sim. 2 jogos. 4 equipes, né? Água Santa, Botafogo, já com 2 jogos, Ituano já com 2 jogos. E a Internacional de Limeira, que fez apenas um jogo, fará o segundo hoje. Deixa eu ler aqui mais mensagens aqui da rapaziada. Alex Kessa, eu sou santista, acho que não tropeçou não, porque era um jogo e outra. Os outros times que ganharam a primeira rodada na boa, não pegaram equipes mais fortes, é verdade. O Red Bull é mais qualificado teoricamente. Rodrigo Garcia, tem um torcedor chato aqui reclamando do Thiago Nunes. Que isso, cara? Não está reclamando do Thiago Nunes, ele está falando a opinião dele. Pô, que isso? Frank, responde as 2 perguntas que eu te fiz sobre o Andrés e o Luizinho de Piracicaba. Já respondi, Rodrigo. Onde é que você estava que você não escutou? Joanilson Medeiros, meu time foi ótimo, venceu de virada, Mengão pronto para as conquistas de 2020. Ruim é ficar sem assistir os jogos pela televisão por causa da briga entre Globo e Flamengo. Afinal, quem paga as contas somos nós, torcedores. Alô, Premier, pago para assistir o Mengão jogar. Mas se você paga o Premier, no Premier também não está passando? Acho que não está passando em lugar nenhum. Existe, Júnior. O conselho cancela. Cancela agora e quando voltar o Brasileirão você reativa o Premier. Vai fazer o quê? Vai ficar pagando sem assistir? A não ser que você utilize para assistir outros jogos também, mas não faz o menor sentido. Isso aí. Bom, então no Carioca, Flamengo venceu, Fluminense venceu, Vasco venceu, Botafogo venceu. Finalmente um final de semana normal lá no Rio de Janeiro. Aparentemente sim. Teoricamente. Bom, o Flusão goleou o Bangu. É verdade, resultado importante para o 5-1, né? O Fluminense está começando bem a temporada com o Odair Helman. Tem que destacar no noticiário do Flamengo, o Flamengo volta a treinar com o time principal hoje. Então hoje inicia-se de fato a pré-temporada do Flamengo. E o Pablo Mari, que estava ali engatilhado para assinar com o Arsenal, volta ao Brasil e ele não deve mais assinar com o Arsenal. O Flamengo e o clube inglês não se entenderam ali na hora de efetuar a transação. Se seria empréstimo com obrigação de compra no final da temporada, se seria uma compra direta, se seria parcelado, enfim, não se entenderam. Então o Mari volta ao Brasil e deve ficar no Flamengo. Muito bom. O Rodrigo Garcia está dizendo aqui, Lucas, uma boa semana para você. Acho que é para você. Obrigado. Boa semana ele está te desejando. Obrigado para você. Thiago Dantas, eu entendo que haja uma característica diferente, porém ontem ficou notório que precisa de uma defesa um pouco mais consistente. Se o Gil não joga por 3 e o Cássio não faz milagre, poderíamos perder o jogo, né? Na minha opinião, volante é volante, exceto que você tenha uma dupla de zaga top. Essas novas características aí desses times, né, que procuram volantes, aqui a realidade é uma só. Volante como o Ralf, o Thiago, está cada dia mais escasso no futebol atual, né? Aquele cara que é só o pegador, o brigador, o antecipador, antecipa, desarme, toca. É o protetor da zaga. Esse aí ele está cada dia mais, não é escasso, né? Ele está perdendo o mercado, vamos dizer assim. Tanto que o São Paulo, o Hudson insistiu em jogar de volante e tal, e o São Paulo não via como utilizar o Hudson nesse sistema de jogo também do Fernando Diniz. E o Cuca
também já disse para ele lá, olha garoto, vamos aqui pela direita e tal, tenta de lateral que você vai bem. Ele falou, não, quero ser volante. Perdeu o espaço do São Paulo, foi pro Fluminense. O Ralf também vai encontrar o espaço dele aí, mas sabe qual foi a primeira coisa? Isso tem sido uma tendência aí, não ter mais esse tipo de volante apenas com essa característica, apenas entre aspas, né, porque o Ralf é um grande jogador. Sabe qual foi uma das primeiras coisas que o São Paulo fez quando chegou no Santos? Foi pegar o Alisson e melhorar o passe do Alisson. Porque ele deve ter visto a importância que o Alisson teria para o elenco ali, para executar essa função de proteção da zaga, mas na cabeça dele, na cabeça de muitos treinadores hoje em dia, o volante não pode se limitar a marcar. Ele tem que ter um bom passe e ele tem que ajudar a servir os companheiros, distribuir o jogo, fazer saída de jogo. E o Alisson melhorou muito o passe dele, tanto que ele jogou bastante com o Sampaoli, está começando a temporada agora como titular. Não cabe mais, não cabe mais perna de pau em campo. Essa é a questão. Todo mundo vai ter que saber jogar, porque você ter a bola e você trocar passe é cada vez mais importante. Então, assim, o Ralf tem uma carreira muito bonita e muito vencedora no Corinthians. Ele foi muito útil, foi muito importante enquanto esteve no Corinthians. Mas a partir do momento em que o clube tenta subir um degrau nesse modo de jogar, tenta mudar a ideia de jogo, ele não cabe. Olha, mais destaques aí pelo Brasil. Em Minas Gerais, o Atlético continua muito bem, goleou o Tupinambás por 5-0, Tupinambás de Juiz de Fora. O time do Lúcio, lateral esquerdo, aquele que jogou no São Paulo, jogou no Palmeiras, está com 41 anos, a idade do Kobe, jogando aí também pelos gramados do Brasil afora. O time do Damel, hein? Goleada no segundo jogo. Lá em Porto Alegre, Inter e Grêmio venceram, o Grêmio com vitória magrinha e o Internacional vencendo bem o Brasil, né? Brasil de Pelotas, 3-1, time do Eduardo Cudê também começando bem a temporada. Não é para, mudou, tal, não sei o que, é favorito a tudo, é apenas o campeonato estadual, eu sempre digo que isso não é parâmetro para a gente analisar, né? Mas lembrando, daqui a pouco esses times já começam a ter também Libertadores, o Corinthians já na semana que vem, no comecinho do mês de fevereiro. E o Grêmio com a novidade, a confirmação da contratação do Thiago Neves. O meme que está rolando aí na internet é que o Renato Gaúcho agora foi rebaixado a auxiliar técnico com a chegada do Thiago Neves lá em Porto Alegre. O que você achou? Eu não contrataria o Thiago Neves, não faria esse investimento, não gastaria dinheiro com esse tipo de jogador. Acho o Thiago Neves, eu acho ele muito bom jogador e acho que ele é um cara vencedor na carreira, enfim, teve excelentes momentos, mas hoje em dia ele é um cara que vive de lapsos. Então, por exemplo, jogou muito bem em 2 finais de Copa do Brasil. É o suficiente para ficar o resto do ano tocando bola de lado e jogando um joguinho ou outro no nível melhor? Eu acho muito pouco. Acho que esse tipo de jogador, como o Thiago Neves, produz muito pouco ao longo da temporada. Se ele tem picos de um nível muito bom, ele acaba salvando a temporada dele. Mas se não tem, como foi no ano passado, ele não ajuda o time, enfim. Eu não teria contratado. Acho que as questões extra-campo também pesam muito contra ele. Agora, tem essa mística do Renato pegar o jogador e resgatar, etc, etc. Enfim, eu entendo o porquê o Grêmio contratou, entendo o porquê o Renato quis contratar, mas eu não teria feito o negócio. Eu tampouco. E o Diego Souza é uma boa? Eu acho que o Diego Souza é uma boa para compor elenco. Se o Diego Souza chega para ser o seu titular, especialmente ali pensando em jogar no ataque, que é como o Diego Souza tem jogado nos últimos tempos, eu acho que ele não dá conta do recado para o que o Grêmio almeja. Para um time que disputa algo inferior na tabela de classificação do Brasileiro ou numa Libertadores, eu até entendo que ele seja o nome principal ou um dos nomes principais. No Grêmio não dá para ser o nome principal mais. Eu acho que ele quebra um galho, eu acho que ele pode ser útil para compor elenco. Olha só, o Cassiano Santana, boas, Japão 100%, hein? Excelente semana para vocês. Alô, obrigado. Cassiano, um salve aí pro Japão. Renato Gaúcho está comprando problema, ele acha aqui. E essa, se dá errado, é na conta dele, né? É, claro. Porque ele bancou. Uhum. O Rodrigo Garcia aqui pergunta quem vai ser o reserva imediato do Fagner, porque o Michel Macedo está machucado. É o Bruno Mendes, por hora, né, do elenco. Ontem o Fagner pairou uma dúvida ali durante o jogo, o Bruno Mendes já foi para o aquecimento. É isso aí, pessoal. Ó, nossa live desta segunda-feira fica por aqui. Grande abraço a todos. Obrigado, Lucas. Valeu, Franco. Grande abraço e viva Kobe Bryant, pessoal.